Então, o OKR, ele é muito mais do que um framework, do que uma metodologia. O OKR, ele é um novo modelo de gestão. É considerado um modelo de gestão ágil, porque ele está muito conectado com a mentalidade ágil, a gente vai entender um pouquinho nos próximos passos. Esse novo modelo de gestão, ele tem como principal elemento foco no resultado. Então, se a gente fosse comparar uma empresa que tem um modelo de gestão não ágil com uma empresa que está migrando para o modelo ágil, a gente pode dizer que as empresas não ágeis, elas são muito mais focadas em tarefas, em operacional, né? A gente quer saber quantos projetos estão sendo entregues, em quanto tempo. As empresas são muito focadas em produtividade. Vocês provavelmente devem estar familiarizados aí nas organizações de vocês com a palavrinha chamada KPI. Não que o KPI não seja importante, né? Os KPIs são extremamente importantes porque eles vão medir a eficiência do negócio, né? O quanto que a gente está conseguindo manter a qualidade, a produtividade, os nossos níveis de entrega. Porém, eles não conseguem medir o nosso resultado de fato em relação à inovação, em relação a novos modelos de negócio, em relação ao engajamento dos colaboradores. Então, o OKR, ele vem para suprir essa falta aí do engajamento, essa falta até mesmo da transparência entre os times. Então, geralmente, quando a gente trabalha com os KPIs, cada time tem o seu conjuntinho ali de KPIs, que são seus indicadores. Quando a gente vai para uma abordagem do OKR, a gente trabalha isso de uma forma mais sistêmica, a gente trabalha com o OKR compartilhado entre diferentes times. Por quê? Porque quando eu vou analisar um resultado, eu entendo que esse resultado, ele depende não só de um time, mas às vezes de 2, 3 times diferentes. Vou dar um exemplo, se a gente falar que a gente quer melhorar o nosso resultado de retenção de talentos. Eu quero que a nossa empresa agora seja uma das empresas, né, que mais retém talentos, e aí eu posso trazer até um indicador para medir, né, como que eu estou retendo esses talentos. Então, vamos supor que a minha taxa de retenção de a cada, sei lá, média é que as pessoas, os colaboradores fiquem 2 anos na empresa, e eu quero aumentar essa taxa de retenção. Em vez de 2 anos, eu quero passar agora para 3, 4 anos de permanência. Não é certo eu dizer que esse resultado-chave, ele dependa só da área de RH, só da área de people. Por quê? Porque para reter o talento, vai depender muito da forma como a empresa está estruturada, né, da área de planejamento e gestão. Vai depender muito da forma como os líderes estão fazendo o desenvolvimento, o acompanhamento desse colaborador. Vai depender dos próprios colaboradores da organização, do quanto eles estão engajados em relação à cultura, ao clima organizacional, a manter um ambiente legal, saudável, a dar um acolhimento para os novos membros que chegam na empresa. Então, vejam que quando a gente vai para um resultado organizacional, a gente sai de uma visão de tarefa, de uma visão mais operacional, e a gente começa a olhar para resultados que são compartilháveis entre todos. A gente começa a envolver e a engajar toda a organização em prol de um mesmo movimento, em prol de uma mesma diretriz. E isso, para mim, é o principal elemento-chave aí desse framework de OKR. É a gente conseguir trazer todo mundo para o jogo de fato. Então, para que a gente consiga trazer todo mundo, o que é importante? Primeiramente, a empresa, ela precisa trazer um norte. E a gente fala que esse norte é o lema dessa organização para aquele ano, né? Então, para onde a gente está querendo ir? Onde você quer chegar nesse ano? Carla, mas como que eu defino qual que é o meu norte? Qual é o meu lema? Baseado aí no seu planejamento estratégico, onde você vai olhar os seus 3 horizontes, né? Quanto que de curto, médio e longo prazo, o que você pensa para a sua organização, baseado na proposta de valor, no propósito da sua empresa, baseado também no que você está vendo de novo aí, de tendências no mercado. Então, sim, antes da gente partir já para uma implementação de OKR,
é importante a gente dar esse, eu brinco assim, que é colocar o piso na casa, que é exatamente você fazer essa explanação. Será que meus valores estão adequados para a visão que eu quero ter de curto, médio e longo prazo? A cultura da minha empresa está condizente, né, com o que eu estou querendo alcançar? E isso já começa a dar problema aí antes da gente começar, de fato, a mexer com o OKR, porque muitas vezes existem empresas que elas são esquizofrênicas. O que é uma empresa esquizofrênica? Ela quer atingir um resultado, ela quer um objetivo, ela está certa daquilo, mas a cultura, os valores, o comportamento das pessoas está indo numa direção completamente diferente. E aí você vai lá, implementa o OKR, coloca os seus objetivos, traz os seus resultados chaves, mas nada acontece, as pessoas não se engajam, as pessoas não conseguem de fato fazer aquela mudança acontecer. Por quê? Porque a cultura, o comportamento, ele não está condizendo, não está dando match ali com aquele objetivo. Então é muito importante. Tem uma frase que eu gosto bastante que diz assim: a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, de nada adianta a gente partir já para a implementação de um framework como o OKR sem antes a gente ter certeza que o piso da nossa casa está bem assentado, né? Que está bem bonitinho, que a gente tem esse dever de casa feito, da cultura está alinhada, do propósito, da missão, do lema daquele ano está bem definido. Feito isso, aí sim a gente consegue partir para definição dos nossos objetivos, dos nossos resultados chaves, trazendo para o jogo todo mundo, envolvendo todas as áreas, trazendo muito essa visão sistêmica ali para todas as pessoas que vão fazer parte, primeiramente, né, as lideranças, construindo esses objetivos e resultados chaves no nível mais tático, e depois a gente trazendo isso para uma camada mais operacional também, tá? Então, o OKR, ele ajuda muito na questão da comunicação, né, dessa organização. As pessoas vão conseguir ter mais clareza, mais transparência, você vai conseguir manter todo mundo alinhado no mesmo foco, todo mundo olhando para o mesmo norte, para o mesmo horizonte, né? Não um time olhando para cá. Eu brinco assim que às vezes, antes da gente implementar o OKR, as pessoas trabalham muito em silos, cada um olha só para o seu quadradinho. Eu estou aqui, eu conheço só a minha área, o meu cliente, a minha tarefa, e eu acho que tudo que tem na minha área é mais importante que a área do outro, que o time do outro. Então tem aquele jogo de empurra, aquela coisa da a cultura de culparização, né? Sempre um tá culpando o outro, tem muita competição interna. E quando você traz o OKR e você começa a fazer as pessoas entenderem que o resultado é de todo mundo, que o resultado não acontece se todo mundo não estiver engajado em prol de atingir aquele resultado, você começa a criar uma cultura de colaboração, de transparência, onde as pessoas começam a sair dos seus silos e começam a enxergar a organização de uma forma mais sistêmica, entendendo que a minha ação vai ter impacto, né, no resultado de um outro time, num objetivo de uma outra área também. Então, isso é muito legal dessa cultura aí de OKR. Então, o que é importante vocês entenderem? OKR não é apenas um framework, ele é uma mentalidade, ele é uma cultura, ele é uma nova forma da empresa gerenciar o seu sistema. Tá? Então, não é só uma forma bonitinha de escrever os seus objetivos, de definir as suas metas da sua organização. É uma forma de você mudar mesmo a forma como você gerencia. Vamos entender um pouquinho de onde que surgiu, né, essa metodologia, que também é importante, até porque tem a ver com cultura. O OKR, ele surgiu lá na Intel, por um cara chamado Andrew Groove, junto com John Deere, que foi os autores aí do livro, né, do Avalie o que realmente importa. No nosso e-book, no nosso playbook aqui vai estar indicando para vocês essa literatura, e eles eram ex-executivos da Intel. Depois que começou-se a testar, a criar esse framework lá dentro da Intel, ele começou a também ficar bem conhecido no Vale do Silício, porque a Google começou a utilizar, foi uma das primeiras que utilizou e que comunicou ali a comunidade que estava tendo resultados com a implementação do OKR, e aí isso acabou ali viralizando, né, por várias empresas de tecnologia do Vale do Silício, e depois o Brasil, aqui nós brasileiros, começamos a copiar esse framework, a
a ver que, né, como que isso fazia sentido aqui para o nosso modelo de gestão também. O que é importante a gente entender? Qual é a cultura da empresa lá de fora versus a cultura da empresa aqui de dentro, do nosso país. Por quê? Porque só copiar um framework não vai garantir resultado. Eu digo assim, cada empresa, ela é uma empresa. Pense que cada empresa é um organismo vivo, que vai ter a sua cultura, a sua identidade, a sua forma de agir, vai ter, né, o seu ecossistemazinho ali já pré-configurado, com os seus antivírus já também bem configurados. Então, quando você tenta colocar algo que veio de uma cultura, de uma outra empresa, de um outro país, de uma outra comunidade, né, de uma outra economia, é bem importante a gente entender tudo que está envolvido nessa metodologia, quais são as características dela versus a nossa característica, o nosso ecossistema, para a gente saber exatamente onde a gente precisa realizar as mudanças. Então, no nosso playbook, a gente vai falar bastante sobre isso, né, em relação a essa questão da importância de ter esse cuidado com a cultura. Lá fora, a cultura já está mais aberta para transparência, para colaboração. Então, o OKR, ele é um método que não tem sigilo. Eu lembro muito bem quando a gente trabalhava com gestão de metas tradicionais, cada área tinha sua meta, cada pessoa tinha sua meta, mas às vezes ninguém sabia da meta da outra área, era tudo muito sigiloso, escondido, você não sabia qual era a meta do teu gestor. No OKR, não, todo mundo acessa a meta, né? Não é a meta mais, mas os objetivos e os resultados chaves de todos. Isso é bem transparente, porque é isso que a empresa precisa. A gente precisa, se a gente tem uma estratégia, a gente quer chegar lá numa ilha, né? E tá todo mundo no barco. Não faz sentido só algumas pessoas do barco saber que você tem que chegar na ilha e as outras estão ali remando, consertando o navio, mas sem saber para onde que esse navio está indo. Não gera incerteza, insegurança, desconfiança nessas pessoas que estão trabalhando ali, mas não sabem qual ilha é, quanto tempo leva, por que chegar naquela ilha, se tem alguma coisa lá que interessa a ela, se não tem. Então, o OKR, ele veio para trazer essa transparência, essa colaboração de todos em relação ao objetivo principal da organização. E isso é uma mudança de cultura, é uma mudança de mentalidade que vai mexer em várias crenças, em vários bloqueios aí que a nossa liderança atual, as nossas lideranças atuais das nossas organizações não estão ainda habituadas. Então, a gente precisa desenvolver essa mentalidade. Por isso que é tão importante o papel do OKR Coach. É ele que vai ajudar a desenvolver, a destravar esses bloqueios, essas crenças aí que as organizações da velha economia ainda têm em relação à implementação de uma metodologia ágil, né? O OKR sendo uma delas, mas não só ele, as demais metodologias ágeis também vão enfrentar esse mesmo tipo de problema. Dito isso, vamos entender então um pouquinho como que a gente vai escrever, né, um objetivo e um resultado-chave. Duas coisas bem breves para gravar aí na mente de vocês. Um objetivo, ele sempre é aonde a gente quer chegar, né? O norte, é para onde a gente está indo, é o que você quer de fato alcançar. O objetivo, ele precisa ser bem sucinto, bem breve, e ele precisa ser inspirador. Por quê? Se a gente está falando que a gente quer engajar as pessoas na estratégia da organização, a gente quer levar as pessoas, todo mundo está junto no mesmo barco, a gente precisa inspirar essas pessoas também. Precisa ser divertido, precisa ser leve, né? A gente não quer trazer algo pesado, e aí vem uma diferença entre inspiração e dever. Muitas vezes a gente coloca assim, entregar o projeto X, fazer implementar o sistema XPTO. Geralmente vem uma coisa assim, tipo de dever, de coisa chata para fazer. Não é isso a ideia aqui. A ideia é a gente tornar as coisas inspiradoras. Então, a gente não quer entregar o projeto X, a gente quer fazer o cliente se sentir plenamente satisfeito com uma funcionalidade XPTO, a gente quer melhorar o nível de qualidade ou de satisfação em relação ao nosso sistema. Então, a gente tem que trazer um quê de inspirador nesse objetivo, e ele tem que ser bem breve mesmo. Eu trouxe um exemplo aqui, ser a empresa que mais cresce no segmento.
Ele está bem objetivo e ele está inspirador, né? Ser a empresa que mais cresce. Ele pode ser ambicioso também, é legal. Já o resultado-chave, que é o nosso KR, a ideia é que ele seja bem específico e mensurável. Então, a gente pode usar a regra SMART aqui para poder escrever bons KRs. A ideia é que seja bem relevante, você tem que considerar que ele seja atingível dentro do ciclo do OKR, se for um ciclo trimestral, que ele caiba ali, né, dentro daquele ciclo trimestral. E ele precisa ser mensurável. Tem que ter alguma forma, alguma métrica de você saber que você conseguiu atingir ele. Chegou ao final do teu ciclo, a gente faz uma sessão de check-out, justamente para avaliar aquilo que foi atingido, aquilo que não foi atingido, e você precisa saber como medir, né? Se não tem como medir, aquilo que não pode ser medido não pode ser melhorado. Então, isso é bem importante. Aqui é uma segunda grande dor que as organizações têm, além da cultura, que é conseguir ter indicadores. Muitas vezes a empresa não tem ainda nem KPIs, ela não tem nem processos implementados. Aí, quando você vai para o OKR, vai ter um pouco mais de dificuldade, porém, ainda assim é possível. Até conheço muitos cases de que a própria implementação do OKR ajudou a empresa a criar processos, ajudou a empresa a criar KPIs, porque num primeiro momento ela começa a trabalhar com o OKR e ela começa a ver, opa, a gente não tem processo, a gente não tem KPIs, a gente não tem indicadores, a gente não tem como medir se a gente está acertando, se a gente está errando. E aí a gente começa a criar, a gente chama de OKR de baixa relevância, né? Mas são OKRs que vão ajudar a empresa a ir criando esses processos, a ir trazendo essa questão dos indicadores, das métricas, para que ela consiga mensurar aí os seus resultados, que é muito importante para a gente poder trazer o conceito de melhoria contínua sempre. Dito isso, vamos entender um pouquinho agora quais são alguns problemas aí que o OKR ajuda a resolver. Eu já falei alguns, mas vamos lá. Carência de alinhamento entre a empresa, a diretoria e as equipes. Então, como eu falei, né, muitas vezes eu chego nas empresas e pergunto até mesmo para as próprias lideranças quais são os objetivos da empresa, qual é a estratégia da empresa, qual é a estratégia para a sua área, e muitas vezes o líder não sabe responder. Então, se o líder não sabe, quem dirá os membros do time, né? Então, as pessoas, elas estão tão atoladas na tarefa do dia a dia, nas tarefas, no operacional, que elas acabam sendo engolidas ali pelo operacional e não conseguem ter uma visão mais estratégica. Então, o OKR ajuda a trazer a suprir essa carência aí de alinhamento estratégico. Falta de foco nos colaboradores, né? Então, também, muita gente fazendo muita coisa, é muito projeto, é muita prazo, é muita coisa para cumprir, muita atividade, mas falta um foco. Falta saber, assim, tá bom, de tudo isso, o que realmente importa, o que é o mais relevante para o nosso time. Então, o OKR ajuda a trazer esse sentimento de urgência, do que é o foco, a prioridade naquele momento. Falta também um pouco de estímulo em relação às pessoas escolherem metas, escolherem objetivos que desafiem as suas áreas a irem um pouquinho além daquilo que já fazem. Principalmente quando a gente fala com empresas que têm muito já a cultura do KPI bem estabelecida, elas são as empresas que têm muito o foco da melhoria contínua, mas de continuar mantendo muitas vezes aquele índice, aquele indicador. E aí o OKR ele traz uma provocação para você ir além. A gente fala muito de você mirar na lua, né? E ver se você atinge alguma coisa que seja a estrela ali, mas já vai ser mais do que você vem fazendo. Então, ele traz uma coisa muito da ambição. E por conta disso, ele é um framework que ele é totalmente desatrelado à bonificação, justamente para trazer esse incentivo e fazer com que as pessoas se sintam seguras para se desafiarem, para colocar uma meta que às vezes ela não sente plena confiança que vai conseguir atingir essa ideia. A gente não ter certeza que ele tem que ser desconfortável, tem que fazer os times saírem dessa zona de conforto ali para inovar, para buscar uma solução diferente. Essa é a proposta, uma das propostas bem importantes do OKR, não é a gente fazer mais do mesmo. Dificuldade dos colaboradores notar, né, que como a sua contribuição impacta a empresa.
Quando a gente começa a quebrar, a gente vai falar de cascatear o OKR desde lá do nível estratégico, que é construído pela diretoria, vão ter os objetivos, no máximo 5 objetivos estratégicos para a empresa, né, como um todo ali para aquele ano, e depois a gente vai quebrando isso para o nível tático, envolvendo as lideranças, e depois quebra isso no nível operacional, que são os próprios membros do time que vão ajudar a escrever, ajudar a propor quais são esses resultados. Quando eles começam a fazer isso, e eles participam desse processo em todas as etapas, em todos os momentos ali, claro que depende muito do design da empresa, do nível de complexidade, maturidade, né, de como que a gente arquiteta essa construção, mas ainda assim a gente tenta envolver sempre todo mundo nessa construção, seja definição dos desafios da empresa, na construção dos KRs, eles começam a se sentir realmente parte, começam a ver que a opinião está contribuindo, começam a ver que é diferente de quando você recebe uma meta que veio de cima para baixo e fala assim, Carla, agora a tua meta para esse ano é essa. Mas você não teve poder de opinar, você não teve poder de conversar a respeito, de dar a tua opinião e dizer que aquele projeto que colocaram para você, na verdade, não tem nada a ver com as tuas habilidades. Então, aqui a gente começa a trazer um pouco mais de autonomia e autogestão para esse sistema. As pessoas vão ter o poder de opinar e de escolher e de dizer aquilo que elas acham também, então isso acaba trazendo maior engajamento. Falta de transparência entre as equipes, então a gente consegue acabar muito com essa falta de transparência, porque como eu falei, os objetivos e os resultados chaves, eles podem ser construídos de forma compartilhada, então as pessoas começam a opinar nos resultados das outras áreas e começam a ver os resultados sendo apresentados, isso vai gerando uma visão sistêmica muito bacana. Dificuldade em transmitir a cultura da empresa aos colaboradores, o OKR é uma ferramenta que ajuda também nessa questão de cultura. Em alguns cases de implementação foi muito legal o feedback, inclusive de novos colaboradores que participaram, já de início entraram na empresa, já participaram de algumas sessões de construção. Claro que num primeiro momento eles não conseguem contribuir tanto com a visão interna, mas eles trazem também muita experiência de fora, mas o feedback sempre nossa, em uma sessão de 3, 4 horas, eu consegui aprender muito sobre a empresa, que eu demoraria talvez 3 meses, 4 meses para conseguir aprender, conseguir ouvir todas as áreas, todos os líderes, conseguir trocar ideias com as pessoas e conseguir ter uma visão do todo. Então, isso é muito legal. Não só a visão do todo, mas a questão da cultura mesmo, que ele começa já a trazer como as pessoas interagem, quais são, sempre correlacionando os objetivos com os princípios da empresa, com os valores, então isso é legal também. E ele ajuda a resolver a falta de comunicação entre os times e os colaboradores. As pessoas começam a se forçar a se comunicar mais. Quando você coloca essa questão dos resultados serem compartilhados, até da própria dinâmica, né, de governança do OKR, que vai fazer com que as pessoas tragam seus impedimentos para a mesa, com que elas comecem a expor, tirar a sujeira de debaixo do tapete e trazer para a mesa, né? E as pessoas começam a falar, então elas são forçadas, de certa forma, a se comunicar, a se ajudar e a trazer essa maior transparência aí para a organização. Então, só para reforçar, o que é e o que não é o OKR. Ele é um sistema de gestão, ele é uma mudança de cultura, ele é um alinhamento com a estratégia, é um sistema colaborativo, ele é adaptável às mudanças, ou seja, ele trabalha com ciclos curtos, então geralmente a gente recomenda de 3 em 3 meses, mas tem empresas que customizam isso, né? Eu sou a favor sempre da gente adaptar de acordo com aquilo que faz mais sentido para cada configuração organizacional. Então, ele tem essa proposta de ter ciclos curtos justamente para que as pessoas consigam adaptar caso tenha alguma mudança. E a gente já viu, a pandemia foi um exemplo disso, quanto que às vezes a empresa tinha feito lá um planejamento estratégico para o ano todo, chegou a pandemia, mudou tudo, teve que mudar várias vezes ao ano, testar coisas. A gente está num ambiente muito incerto, né? Acontecem muitas mudanças numa velocidade muito rápida, então a gente precisa ter sistemas de gestão que acompanhem, que sejam mais flexíveis e acompanhem essas mudanças.
Ele é um sistema de curto prazo, ele mede resultado, né, o que a gente quer atingir de fato, ele promove a transparência, ele é apenas um dos inputs para saber o como. Então, muitas vezes o time vai precisar trabalhar mais, além do ter definido lá qual é o resultado-chave, eles vão trabalhar mais na definição do como, usar outras metodologias, mas ele é uma das formas da gente já trazer um pouco mais essa clareza. E ele é um das formas que a gente utiliza também para poder avaliar até mesmo como que o colaborador está engajado, qual que é ele ajuda muito a trazer uma visão, uma leitura do colaborador em relação ao senso de dono dele, como que ele tem, será que ele tem uma mentalidade empreendedora? Ele é uma pessoa que ele está sendo mais ambiciosa, ele consegue trazer, né, algumas ideias, provocar, essa participação, essa interação das pessoas dentro das sessões é muito rica e valiosa aí, até mesmo para as lideranças entenderem um pouco mais como desenvolver, como ajudar os seus colaboradores ali nos pontos que eles precisam. O que ele não é? Então, ele não é um KPI, né? Apenas um KPI, ele pode trabalhar muito bem em conjunto com os KPIs, ele não estimula a competição, tudo aqui é muito colaborativo, muito compartilhado, não é para ser feito em silos, infelizmente ainda vejo muitas empresas definir OKR só por área, cada área tem o seu, eu não gosto, eu gosto de ter resultados compartilhados entre as áreas. Claro que alguns provavelmente vão ter que ser únicos, individual para cada área, mas é legal também trabalhar no compartilhado. Ele não é atrelado a bônus, então eu já falei, não pode ser atrelado de forma alguma a bônus, porque uma vez que você atrela o OKR a bônus, a pessoa não vai querer usar a questão do ser ambicioso. Então ela vai sempre querer colocar, escrever algo que ela já sabe que ela vai atingir, porque assim está mais garantido o bônus dela no final do ano. E não é isso que a gente quer estimular as pessoas a irem além, porque pensa o quanto que a empresa não ganha com isso também, né? O quanto que se tiverem pessoas que vão se desafiar, que não tem medo de se desafiar e trazem projetos que no começo ela achava que não era possível, mas todo mundo se engajou, ela conseguiu ter uma ideia diferente, conseguiu inovar em alguma coisa e aquilo deu certo, a empresa ganha muito com isso. Então a empresa tem que ser inteligente de escolher sistemas de gestão que apoiem o seu crescimento em escala, o seu crescimento exponencial, e não ficar amarrando, né, a empresa ali por conta da cenourinha, estimulando, querendo colaboradores que ficam ali atrás da cenoura no final do mês, e não se desafiam a fazer algo diferente. Carla, mas como que eu faço se a minha empresa já tem um programa de bônus, já tem um programa de participação nos resultados, e a gente vai mudar agora o modelo de gestão para um que não incentiva trabalhar com bônus e com participação nos resultados? A gente pode adotar outros modelos. Existem outros modelos já que trabalham essa questão do bônus, né, do mérito. Merit Money é um desses frameworks, onde a gente vai trabalhar um pouco mais a colaboração também, a transparência em relação a esse bônus, e ele tem uma configuração diferente. Não vou explicar aqui porque não é o foco desse vídeo, o vídeo é mais focado no OKR, mas saibam que já existem outras formas aí da sua organização mostrar para esse colaborador que sim, ele merece ser reconhecido, e não só pelo bônus, né, gente, também, a gente pagando um salário justo para o colaborador, isso já é uma forma de incentivar ele a ficar na nossa organização também, e oferecendo um ambiente onde ele se sinta mais confortável para inovar, mais confortável para não ter a questão daquela penalidade até que o sistema de metas tradicional traz, quando ele não atinge a meta, que muitas vezes atrelam isso à performance, e isso vai até para o feedback, para o crescimento dele, às vezes não estava na mão dele, às vezes o projeto foi, sei lá, cancelado por algum outro motivo, zerou a meta da pessoa, a pessoa é penalizada no seu desenvolvimento, então acho que tem mais ônus do que bônus aí, essa questão de atrelar bonificação a resultado. Que mais? Ele não é estático, né? Não é uma coisa para ser escrita em pedra, ele tem essa questão de mudar, mas ele não pode também mudar toda hora. Que eu digo assim, que daí vira
jogo de futebol de criança, que a bola fica um jogando a bola para cada lado, correndo no meio do campo, mas ninguém sabe qual é a estratégia de fato. Ele não é um planejamento a longo prazo, como a gente falou, ele é a curto prazo, ele mede a eficiência, ele não mede a eficiência, não é que não mede a eficiência, ele não mede só a eficiência, né? Ele vai olhar também muito a questão do além da inovação, do que a gente está trazendo de coisas novas. Ele não é confidencial, todo mundo vai ter transparência e olhar de todos. E ele não tem mecanismo punitivo, não pode, aqui é muito importante não ter essa questão da culpa, de você não atingiu 100% do seu OKR, vai ter alguma penalização, vai deixar a pessoa desconfortável, porque isso mais prejudica do que ajuda. E é isso, pessoal, acho que o intuito era fazer um videozinho curto, não ficou tão curto assim, mas era mais para dar uma introdução para quem nunca ouviu, para quem não conhece ainda o que de fato é o objetivo e resultado-chave. Ficou aí um pouquinho a minha explanação em relação ao tema, mas lendo melhor o playbook de vocês vão encontrar várias outras dicas de materiais, de livros, para vocês darem continuidade aí ao aprendizado.